Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou trazer um caso muito interessante aqui relacionado à mágica dos juros compostos. Então não percam, fique até o final do vídeo porque vale muito a pena. Primeiro, eu queria só mostrar aqui uma tabelinha que eu trouxe de juros compostos. Para quem nunca viu a fórmula do juro composto, quando a gente quer calcular o valor final de um investimento, a gente tem que ter na fórmula o valor presente, que é o que você teve de aporte, né, ou que você tem de valor investido, multiplicando por taxa de juros e elevado pelo tempo. Então, se você quiser calcular mensal, esse tempo aqui você vai ter que pôr em meses e a sua taxa também. E se for anual, mesma coisa. Põe o tempo aqui em anos e a taxa também anual. Então, isso aqui é para dar de exemplo. Percebam que nessa fórmula aqui, o que a gente tem de mais forte é o tempo, porque você vê que toda essa equação aqui está elevada a tempo, ou seja, o tempo é o maior, é a variável predominante aqui, é o que vai fazer toda a diferença, o que vai fazer o seu dinheiro render. Então, primeiro lugar, tempo. O resto é o que você conseguir. Quanto mais valor e quanto mais a taxa, perfeito. Agora o resto, a mágica mesmo, vem com o tempo e a gente vai mostrar isso. Aqui eu trouxe um exemplo de R$1.000 investidos, né, ao longo de 20 anos. Então, esse eixo aqui ao longo dos anos. O que a gente vê aqui? 1.000 tende a ser sempre 1.000. Porém, se a gente considerar juros simples, e nesse exemplo aqui eu estou trazendo 10% ao ano por 20 anos, ou seja, juros simples não é o juro acumulativo, ele só aplica. Então, se a gente for considerar 10% por 20 anos, a gente tem 200%, ou seja, os nossos 1.000 virariam, arredondando aqui, 3.000. A gente triplicaria o nosso dinheiro. Porém, né, com a mágica aqui dos juros compostos, essa mesma taxa de 10% com o rendimento também rendendo esses juros, a gente tem um resultado exponencial aqui que vai tender a infinito. Então, nesse exemplo aqui, esse recorte de 20 anos, a gente teria aqui um pouquinho a mais de 7.000, ou seja, o nosso dinheiro mais do que multiplica por 7. Então, percebam que quanto maior o tempo, mais a nossa quantia aumenta. Por isso que no começo é muito difícil, né? Vai passar um ano aqui, ó, você vai falar, nossa, mas não está rendendo nada. 2 anos a mesma coisa, 3 anos a mesma coisa. Repara que até no 4º ano está empatado praticamente com o juro simples. A sensação aqui é que não está rendendo nada. A partir do 5º ano você começa a ver descolar, mas é muito pouco. Então aí vai passando o 6º, 7º, lá para o 10º ano você já começa a sentir uma diferença aqui, ó. E assim vai. Isso aqui é exponencial. Se você esperar mais de 20 anos, isso aqui vai tender quase que uma vertical aqui e o valor ele tende ao infinito, né? Então o tempo é o nosso maior aliado aqui nesses casos, tá? Então vamos para a prática. Vou pegar um exemplo aqui bem bacana. Eu trouxe 3 perfis aqui de pessoas diferentes que querem se aposentar na idade de 50 anos. Então o primeiro caso aqui é o nosso amigo, o Juninho, né? Ele tem 20 aninhos, ele não tem patrimônio nenhum, porque ele está começando, né? E como ele também é novo no mercado de trabalho, ele também tem poucas despesas, provavelmente mora com os pais, ele está tranquilo, ele consegue aportar facilmente aí R$1.000 por mês. E qual que é a estratégia dele? Ele vai se aposentar aos 50, mas ele quer poupar somente por 10 anos e depois ele só deixa lá o dinheiro e os juros compostos fazendo a mágica. O nosso próximo perfil já tem 30 anos, também não tem patrimônio, provavelmente nessa idade aqui ele já está pagando um carro próprio, uma casa, porém ele já está melhor de carreira e também consegue aí poupar os R$1.000 por mês. Porém, como ele já tem 30, só lhe restam 20 anos aqui para atingir a idade da aposentadoria que ele quer, então ele vai poupar durante 20 anos. E o nosso terceiro caso, com um perfil um pouco mais sênior, né, ele já tem algum patrimônio, então eu estou pondo aqui 200.000 e também já está consolidado aí no mercado de trabalho, ele vai poupar os mesmos 1.000 por mês. Porém, pela idade de 40 anos, ele só teria 10 anos para fazer a mágica aí da bola de neve dos juros compostos. Então, como é que fica isso aí na prática? Antes disso, pessoal, eu só quero frisar que eu estou usando como referência em todas as simulações aqui uma taxa de 0,83% ao mês. Está bem abaixo do que é a Selic atual, tá? Mas eu fiz uma pesquisa vendo os últimos 20 anos do Brasil e na média eu tirei a conclusão que a gente teve uma Selic aí pagando 10% ao ano, ou seja, se a gente dividir isso aqui por
por ano, a gente vai ter um montante aqui de 0,83 ao mês, tá bom? Isso em média no Brasil nos últimos 20 anos. Não é nada que não possa ser repetido, porém não é nenhuma garantia, tá? Eu só estou fazendo isso aqui a fins didáticos para provar aqui a magia dos juros compostos. Voltando ao nosso exemplo, o nosso colega aqui, Juninho, durante os 10 anos de aporte, ele teria desembolsado 120 mil, o que daria um belo patrimônio ó, de 1,5 milhão e uma renda mensal, também rendendo aqui aos 0,83 ao mês, de 12 mil, quase 12.500 reais ao mês, nada mal para se aposentar aportando somente 120 mil reais. Então, perceba que aqui, para quem é mais jovem, nossa, o cenário é muito favorável e é muito mais fácil de atingir esses patamares. No nosso segundo exemplo, a gente já tem o nosso amigo aqui, trintão, né? Ele teve que aportar o dobro do tempo, ou seja, ele desembolsou aqui 240 mil, o dobro do valor. Porém, percebam que o patrimônio dele está praticamente pela metade, 761 mil, o que também daria um bom salário, né? 6.300 reais para ele, porém com um pouco mais de esforço, né? Ele teve que aportar o dobro aqui do Juninho, tá? O nosso terceiro candidato aqui, ele teria 10 anos apenas, e como ele teria entrado com um patrimônio de 200 mil, eu estou considerando aqui o total aportado 320 mil, tá? Isso, em 10 anos, teria rendido para ele um patrimônio de 745 mil e um salário de 6.186 mensal, considerando o 0,83 ao mês. Percebam que, com mais aporte, o nosso amigo aqui praticamente teve a mesma renda do candidato 2 aqui com 30 anos de idade. Então, percebam que quanto menos tempo você tem disponível para atingir sua meta, você vai ter que aplicar mais dinheiro, né? Ou conseguir de alguma maneira um juros melhor, tá? Como isso aqui não é muito factível de você conseguir, é sujeito a vários fatores externos, o ideal é que, se você começar com mais idade, você obrigatoriamente vai ter que entrar com mais valores, afinal é uma corrida contra o tempo nesse caso. Aí muita gente vai perguntar, tá bom, mas por que você considerou o Juninho aportando só por 10 anos? Ele podia aportar tranquilamente por 30 anos. Sim, então vamos fazer essa simulação, porque também é muito interessante de ver o resultado aqui. Então vamos lá, se o nosso amigo Juninho tivesse aportado os mesmos R$1.000, tá? Só que por 30 anos, a matemática aqui seria maravilhosa. Percebam que em 30 anos ele teria aportado somente 360 mil, porém com um patrimônio bem grande aqui, ó, de 2.259.000 e uma renda mensal de R$18.757, nada mal para um salarinho aí de aposentadoria. Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui? Independente da idade que vocês tenham, a melhor hora para investir é agora. Eu, inclusive, arrisco a dizer que é melhor começar logo do que ficar escolhendo muito onde eu invisto, tal. O importante é desenvolver a capacidade de juntar. Se você não sabe nada, nem que seja na poupança, comece a criar o hábito, porque esse hábito aqui ao longo do tempo que vai fazer a diferença. Aos pouquinhos, vai estudando, aprende renda fixa, se arrisca na variável se você vê que tem um perfil, mas desenvolva obrigatoriamente o hábito de investir. A hora de investir é sempre agora e não deixe para amanhã. Tá bom, pessoal? Eu acho que o principal que eu queria mostrar aqui, eu acho que eu consegui. Agradeço, muito obrigado aí por assistirem. Inscrevam-se no canal, tá bom? Curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos, ajude o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!